Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada e designada para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal referente às metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Convido agora a adentrar ao plenário o senhor Carlos Alberto Fessina, contador da Prefeitura Municipal de Pereira, juntamente com os vereadores presentes que estamos aqui. E peço ao senhor Carlos Alberto Fessina, contador da Prefeitura, para fazer a explanação sobre as referidas metas. Boa noite. Então, mais uma vez a gente está aqui para atender aqui os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal em relação às metas do segundo quadrimestre de 2021. Ela diz que no final até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, deverá ser feitas essas audiências. Maio de 2021 é referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Setembro, que estamos agora, é em relação ao segundo quadrimestre de 2021. E lá em fevereiro de 2022, vai se fazer a audiência do terceiro quadrimestre de 2021. A gente começa aqui demonstrando aqui as receitas, né? A arrecadação da receita corrente e de capital. Então, nós temos aqui as receitas correntes, que são as receitas tributárias, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços, e outras receitas recebidas de pessoas de direito público ou privado destinadas a atender despesas de custeio. Então, arrecada-se receita corrente e aplica-se ela em despesas correntes, despesas de custeio. E também temos a de capital, que são as operações de crédito, quando o município faz, as alienações de bens, a amortização de empréstimo, que no caso que nós não temos, que o município não empresta recursos, e as transferências de capital, que são aquelas que ele recebe do governo federal e estadual. Nesse primeiro quadro aqui, a primeira coluna, metas do orçamento. A segunda coluna, ela vem demonstrar aqui o que ocorreu de arrecadação no segundo quadrimestre de 2020 para uma comparação com 2021. E a terceira coluna aqui de valor é o segundo quadrimestre que estamos analisando. E a última coluna aqui de percentual, que é o que esse percentual? Ele demonstra o percentual realizado no quadrimestre atual frente às metas estabelecidas no orçamento. Então, as receitas correntes. Houve uma previsão de R$ 27.318.675. Foi arrecadado no segundo quadrimestre de 2020, R$ 9.063. E no segundo quadrimestre de 2021, R$ 10.531. Números redondos, que correspondeu a 38,55% de arrecadação, em relação aos 27 milhões. E a receita de capital, a meta é de 574.260. Lá em 2020 foi arrecadado, até o segundo quadrimestre, 671 mil. E no segundo quadrimestre de 2021, 300.482, que representou 52,32% da meta estabelecida dos 574. O total da receita fecha com 27, receita geral, né? Total, 27.892.935 é a meta de arrecadação de 2021. No segundo quadrimestre de 2020, arrecadou 9.735.000, e o que interessa mesmo é o segundo quadrimestre de 2021, que arrecadou 10.832.421, que representou 38,83% dos 27 milhões das metas. O segundo quadro, ele desdobra a receita corrente. Ele vai dizer o que arrecadou em cada
natureza de receita dentro da receita corrente. Então, nós temos aqui as receitas provindas de imposto, taxas e contribuição de melhoria, com 3.760.500. No segundo quadrimestre de 2021, vou deixar de falar ao ouvinte, porque fica mais uma comparação aí. Arrecadou 1.174.147, que representou 31,22% da meta estabelecida para esta natureza de receita. Receita de contribuições, uma previsão de arrecadação de 210 mil, arrecadou 12,014, representou 5,72%. Receita de receita patrimonial, meta 71.500, arrecadou 29.052, que representou 40,63% da meta estabelecida. Receita industrial, 170 mil, arrecadou 25.929, representou 15,25%. Receita de serviços, 138.600, meta estabelecida no ano para arrecadação, e arrecadou 46.400 até o segundo quadrimestre de 2021, que representou 34,47%. Transferências correntes, que é uma natureza mais forte da arrecadação, né? 26.456.075 de meta estabelecida para arrecadar no ano, arrecadou 10.621.846, que representou 40,14%. Outras receitas correntes, 171 mil de meta, arrecadou 45.299, que representou 26,49%. Aqui a gente demonstra também a dedução do Fundeb dessas receitas acima aqui, que foi a previsão de retenção no ano é de 3.659.000. Até o segundo quadrimestre, foi deduzido da receita bruta para a formação do Fundeb 1.422.751,47 centavos, que representou 38,88%. Receita de capital, meta estabelecida no orçamento para o ano, arrecadação 574.260, arrecadou 300.482, que representou 52,32%. Operações de crédito, não tinha nenhuma operação prevista, mas arrecadou saldo de operação de crédito de últimas parcelas, então representou 100%. Alienação de bens, uma previsão de 15 mil de alienação de bens, não ocorreu nada até o momento, então a arrecadação foi zero. Transferências de capital. Essa transferência de capital são os recursos que o município recebe do governo estadual e federal através de emendas parlamentares. E uma previsão de 559.260, arrecadou até o primeiro quadrimestre, até o segundo quadrimestre, 247.260, correspondendo a 42,21%. Fechando aqui, o total da arrecadação da receita por desdobro é os mesmos 27.892.935 do orçamento geral de arrecadação e arrecadou 10.832.000, que representou 38,83% de arrecadação até o segundo quadrimestre de 2021, em relação à meta estabelecida no orçamento do município. Virando a página aí, nós temos aqui, destaca aqui, dentro dessa arrecadação aí, destaca-se as principais receitas arrecadadas. O IPTU, o ISS, o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, o IPVA, o Fundeb. Essas são as receitas de maior expressão de arrecadação do município, dentro do 27 milhões do orçamento total de arrecadação.
Aqui na despesa, aí passamos agora a analisar as despesas. Da mesma forma, tem as despesas correntes e as despesas de capital. A meta estabelecida para despesas correntes, de despesa fixada para gastar no ano, foi de R$ 24.088.263. Quanto que o município executou desse total, dessa meta, até o segundo quadrimestre, agora? R$ 9.253.286, que representou 38,41% de despesa executada, despesa corrente executada. Despesa de capital, meta estabelecida para gasto, R$ 2.190.241, até o segundo quadrimestre foi executado R$ 1.025.447, que representou 46,81%. E a reserva de contingência não foi mexida ainda, uma previsão de 80 mil, que essa reserva de contingência ela fica aí no orçamento, obrigado a deixar, para algumas, até o caso da pandemia que está ocorrendo agora, ou alguma outra eventualidade imprevista que possa ocorrer no ano. Então, se socorreria dela para atender parte dessa. Então, na despesa dos 27.892.935, o município realizou 10.200, executou dos 27, 10.278.000, que representou uma despesa executada até agosto de 36,85%. Aqui desmembra também as receitas correntes. Ela se desmembra em pessoal e encargos sociais. É a despesa com folha de pagamento. Uma previsão de gasto com folha no ano de 13.471.000. Executou até o segundo quadrimestre 4.598.000, 34,13% da meta estabelecida. Juros e amortização da dívida, R$ 30.319. Executou R$ 28.827, 95,8%. Outras despesas correntes, R$ 10.585.949. Meta estabelecida para gasto. Gastou R$ 4.626.258, 43,70%. Despesa de capital, R$ 2.190.241 de meta para gasto. Gastou no segundo quadrimestre, até o segundo, R$ 1.025.447, que representou 46,81%. No que o município gastou essa despesa de capital? Investimentos. Uma previsão de R$ 1.190.241, executou R$ 1.025.447, representando 86,15%. Amortização da dívida pública. Uma previsão de pagamento de dívida de R$ 1 milhão. Aqui, nesse quadrinho aqui, foi uma falha aqui que não saiu. A gente acabou não colocando o total da amortização da dívida. Faltou aí, agora eu não tinha ele aqui em mãos para poder, que teria que depois fazer uma correção nessa ata aqui para quadrar ela melhor. E a reserva de contingência, os 80 mil que não foi mexido. Com exceção aqui da amortização da dívida, foi executado de despesa 10.278.000, que representou 36,85%. Isso até aqui, a gente pode chamar de execução orçamentária da receita e despesa. Orçamentariamente é o que o município arrecadou e o que ele gastou dentro do orçamento. Uma segunda parte aqui da apresentação da audiência trata-se dos índices obrigatórios que devem ser cumpridos nessa execução orçamentária. Então, nós temos aqui a aplicação do ensino.
Até o segundo quadrimestre de 2021, o município recebeu de receitas que se vinculam como base de cálculo para gastar no ensino R$ 17.359.333. Na educação, no ensino, o município é obrigado a gastar, no mínimo, 25% desse valor, que corresponde a R$ 4.339.833. Esse é o mínimo obrigatório que o município tem que gastar da receita de 17 milhões arrecadada até agosto de 2021. Como que se comportou essa aplicação? Na despesa empenhada, o município empenhou no ensino infantil 349.557, no ensino fundamental 1.185.362, e houve uma retenção do Fundeb de R$ 2.884.530, fechando uma aplicação empenhada, despesas empenhadas no ensino, até agosto de R$ 4.419.449. Ou seja, aplicou menos um pouco do que o mínimo obrigatório. O mínimo obrigatório é R$ 4.339.000, foi gasto R$ 4.419.000, que representou da despesa empenhada, também não está certo esse 25 aqui, ela dá 24, ela não está aqui. 24, um pouquinho, ela dá um pouquinho, mas aqui ela também, liquidada, o que liquidou? Empenhou e liquidou. 24,76% da despesa empenhada. E pagou 24,63%. Ou seja, esta situação aqui, o município fechou agosto deficitário da aplicação do ensino. Situação que lá em dezembro não pode ocorrer. Houve foi aprovada agora, acho que no Congresso, uma PEC, né? Você viu? Abrindo assim ainda vai ter que ser, acho que aprovada na Câmara dos Deputados, abrindo uma exceção para 2020 e 2021 por causa da pandemia, que o percentual não aplicado dentro desses dois exercícios, eles vão poder ficar a ser aplicado em 2022 e 2023, acumular, mas ainda não está totalmente aprovado. Porque tem municípios que estão muito abaixo do percentual obrigatório, por causa da pandemia. O transporte de aluno não ocorreu, as aulas também não tiveram. Então, são despesas que o município não pôde fazer e o recurso entrou dentro desse. Outra demonstração é o Fundeb. O Fundeb, o município arrecadou 3.599.000 até agosto. Aplicação, o Fundeb funciona, que ele tem que gastar desse 100% que recebeu, 70% com os profissionais da educação e 30% nas demais despesas da educação como administrativas. E, no mínimo, 90% do 100% recebido no ano tem que gastar no ano. Ou seja, nesse caso, se fosse dezembro arrecadado 3.599.000, o município gastou 2.800.000, quando deveria gastar os 90% de 3.239.000. Então, ele gastou 77,79%, menos do que o mínimo obrigatório para o exercício. Com os profissionais da educação, é 70% mínimo. Foi gasto 61,87%, portanto, abaixo
percentual mínimo obrigatório. E nos 30%, 15,93%, que somando os 70 mais o 15, ele gastou 77,79%, ou seja, gastou menos do que o 90% mínimo obrigatório do 100% recebido até agosto. Na despesa liquidada a mesma coisa e na paga também. Com relação à saúde, que a lei diz que as receitas também provenientes de impostos, na saúde, o mínimo de 15% tem que gastar no ensino, na saúde. Então, recebeu 16.946.000 de impostos no orçamento até agosto. 15% desse valor é 2.541.000. Mínimo obrigatório do que recebeu. Como que se comportou os gastos? Despesa empenhada até agosto, 4.761.000. Ou seja, o município gastou 28,10%. Ou seja, acima do mínimo obrigatório. O mínimo era 15%, gastou 28%. Liquidou dessa despesa 4.716, que representou 27,83%, e pagou 4.574.000, que representou 27%. Então, na saúde, a aplicação não teve problema, porque os gastos estão muito além do que o mínimo obrigatório que a lei determina. Isso já por força da estrutura de manutenção da saúde nos municípios. A grande maioria dos municípios extrapola esse percentual de aplicação bem acima dos 15%. Aqui tem a dívida fundada, um demonstrativo da dívida fundada. São aqueles compromissos que o município assumiu através de contratos, financiamentos, e mensalmente vai amortizando. Então, nós tínhamos aqui o INSS, com saldo que veio do trimestre do quadrimestre, de 6.020.000 de dívida com o INSS, 6.020.934. Não houve inscrição nenhuma no exercício e houve uma baixa de 120.909, que é o que ele pagou, ficando um saldo em 31 de agosto de 5.900.000 de dívida com o INSS. O FGTS, Fundo de Garantia, devia 124.570, não houve inscrição também. Houve uma amortização, um pagamento de 61.443 e ficou uma dívida ainda em 31 de agosto de R$ 63.127. Uma dívida com a Samasp, que é a dívida da Electro com a Samasp. Essa dívida ela vinha de 456.490. Houve este ano aqui uma negociação com a Electro. Essa dívida, ela subiu. Se somar aqui o 456 mais o 681, que é de juros, que foi cobrado em cima desse 456, na data da negociação, que deve ter, acho que ocorreu lá em abril, por aí, março, abril, e amortizou 801.000. O município pagou 801.000. Foi dado um desconto para que fosse pago essa dívida de 550.000. A diferença de 550 para 801 foi o que o município pagou de amortização. E pagou os 550.000 como desconto da dívida total. Diminuiu a dívida do município. E ficou apenas aqui, em 31 de agosto, R$ 336.430 daquela dívida atualizada do Samasp com a Electro. E o Finisa, que é um financiamento que o município fez, que já foi feito, acho que desde o começo do ano, que foi para aquelas pistas de caminhada, todas aquelas obras. Isso, a troca da eficiência energética, né?
de 1 milhão. Este mês, o município pegou, foi feito, não foi lá atrás, né? Isso foi feito lá em 19, porque pega 2 anos de carência. Este mês, o município começou a pagar o principal da dívida. Então, começou a pagar R$ 8.726,66, que é a primeira parcela desse financiamento. Ficando em 31 de dezembro, de agosto agora, R$ 991.273 de dívida desse financiamento. Que a amortização do valor principal começou agora neste mês de setembro. Então, fechando aqui o total da dívida de 6.601.995, houve uma inscrição de 681 mil, que é a negociação com a Electro, e houve o pagamento dessas dívidas, 992 mil, diminuindo aqui do total da dívida, o município fica devendo 6.290.000 em 31 de agosto de 2021, na dívida fundada. E, para encerrar aqui a apresentação, nós tratamos aqui do resultado primário. O que é o resultado primário? Você pega o total das receitas arrecadadas, de 24 milhões, fiscais, menos as aplicações financeiras de 34 mil, ele encontra a receita fiscal corrente de R$ 23.974.295 reais, mais as receitas fiscais de capital de R$ 727.260, se fecha um total de receita fiscal e capital de R$ 24.701.555, menos a dedução feita para o Fundeb de R$ 2.935, encontra-se uma total da receita primária, R$ 21.766.000. Despesas primárias. Despesas primárias correntes, R$ 18.435.000, menos os juros e encargos da dívida, R$ 79.924, encontrou o total da despesa fiscal corrente de R$ 18.355.268.000. Aí ele apura aqui também a despesa de capital, R$ 2.345.071, diminui desse valor a amortização da dívida que ele pagou, R$ 925.197.000, que este valor aqui, ele deveria compor aquele quadro lá da amortização da dívida, onde não estava ali a amortização da dívida ali, ó. Ele deveria compor lá. E aqui ele está sendo demonstrado, porque ele diminui do total da despesa de capital para você encontrar a despesa primária. Aí fica com uma despesa fiscal de capital de 1.419.000, que somado com a despesa fiscal corrente de 18.355, encontra-se uma despesa primária de R$ 19.775.142. O que é o resultado primário? É o encontro da receita primária menos a despesa primária. Qual foi a receita primária apurada? R$ 21.766.493. Qual foi a despesa primária encontrada? R$ 19.775.142. Ou seja, a receita fiscal primária foi altamente suficiente para cobrir a despesa total primária de 19.775, resultando num resultado primário positivo de R$ 1.991.355. Ou seja, a arrecadação superou até agosto, que se comprometeu de gasto até agosto.
no valor de R$ 1.991.350, chamado de resultado primário positivo, porque a receita foi maior que a despesa. Resultado bom. E a última apresentação é os gastos com pessoal. O gasto com pessoal até o segundo quadrimestre de 2021 teve um gasto de pessoal de 13 milhões, folha de pagamento, R$ 500.090. O que é esse 13 milhões? Não é do exercício. É o mês. O que a lei fala? Quando você vai apurar o gasto com pessoal, você pega a receita do mês de referência, nós estamos como mês de referência aqui, agosto de 2021, e soma com todas as despesas de pessoal dos 11 meses anteriores. Então, você pega todas as receitas, pega a despesa de pessoal de agosto de 2021 e vai somar todas as despesas com folha de pagamento dos 11 meses anteriores para dar 12 meses. E apurou nesse período 13 milhões e meio, 13 milhões e 500 mil de despesa com folha. O que se compara para você encontrar o percentual de gasto com a folha? É a receita corrente líquida do município. A base de cálculo para você apurar a receita corrente líquida é a mesma da despesa. Nós estamos em agosto, que é o mês de referência que está sendo apurada a receita corrente líquida. Pega toda a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores a agosto de 2021, soma cada agosto e deu uma receita corrente líquida arrecadada de 31.269.000. E aí você divide o valor do 13 milhões e 500 da folha de pagamento pelo 31.269.000 de receita, encontra-se o gasto em percentual com a folha de pagamento até agosto de 43,17%. Ou seja, dentro dos dois limites legal. O primeiro é o 54% máximo, o segundo é 95% do 54%, que é 51,30%, e o município está dentro do limite do prudencial, abaixo do limite prudencial, que é o 51,30%, que é o 95% do limite máximo de 54%. Então, ele gastou 43,17%. Esse foi o percentual de gasto com a folha na apuração de gasto com a folha, tendo como mês de referência o segundo quadrimestre de 2021. Se tiver agora alguma coisa que a gente possa dar uma melhorada na explicação... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, deixa. Pode. Bom, boa noite a todos que nos acompanham, presidente, nobres colegas. Mas deixa, só uma dúvida. Quando a gente fala de aplicação no ensino, a gente está falando de segundo quadrimestre, já com a pandemia, certo? Aí a gente coloca aqui que o mínimo seria 4 milhões, que seria esses 25%. Com a pandemia, aqui, o que entra como despesa da educação? Vamos supor, entra merenda, entra transporte? Entra? Gasto na educação. É os 25% de impostos. O que é elegível para se gastar dentro do gasto com ensino? Vamos falar para o irmão, o que não conta, o que não entra? Todo o gasto com merenda escolar não conta na aplicação do ensino. Nem que gaste com recurso próprio do município, não entra na aplicação do ensino. Você não conta como no cômputo dos 25%. Toda a despesa que o município tem com a cozinha piloto, desde a compra de equipamentos, ou até uma construção de uma cozinha piloto, pode construir até com recurso próprio, também não vai contar na aplicação do ensino. Ou seja, só conta na aplicação do ensino aquelas despesas voltadas ao ensino, legível do ensino, voltado para o aluno. Então, vem professores que lecionam, vem o transporte escolar, que transporta os alunos,
Isso É o gasto com combustível, para essa finalidade. A manutenção da frota dos ônibus conta, porque os ônibus estão sendo o meio de trazer os alunos para estudar na zona rural. Conta também com os que acompanham os ônibus lá, os monitores dos ônibus. Entra tudo no cômputo do gasto no ensino. O que não entra, que se gasta, e outras despesas que não... Por exemplo, então tem lá... Vamos pavimentar a rua, que tem uma escola que não é pavimentada e não tem calçada. Vamos pavimentar a frente dessa escola e fazer a calçada da frente da escola. Não conta na aplicação do ensino. Ela está fora do espaço da escola. Se pavimentar o pátio dela dentro, já contaria. Sim. Pátio da escola, dentro do prédio, né, da área da escola. Então, material escolar, que são os kits escolares que se compram. Enfim, toda aquela despesa voltada diretamente para o ensino. A construção de uma obra na escola, aquisição de um ônibus, aquisição de uma van para transporte, tudo isso aí conta na aplicação do ensino. Certo. E aí, só para terminar, aí aqui, com tudo essa pandemia, sem os alunos vindo para a escola, que agora que está retornando, foi gasto, tudo bem que esses 4 milhões é gasto naturalmente sem pandemia, é isso? Esses 25% é automaticamente? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui para entender. Desses 4.419 na despesa empenhada aqui, nós temos aqui 2 milhões, aqui, olha, retenção do Fundeb, aí você pode observar de baixo para cima, na primeira linha, depois do total dos 4. Retenção do Fundeb, 2.884.000. Essa chamada de aplicação indireta no ensino. Por quê? Não gastou aqui dentro, esse 2.884.000. O gasto foi indireto. Por quê? Porque a retenção, que a legislação fala, quando criou o Fundeb, quando foi criado o Fundeb, foi pego 6 impostos dos municípios que iam compor a contribuição para a formação do Fundeb do Estado. Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPVA, o Imposto Territorial Rural, e tem mais um que eu esqueci o nome dele. Então, são 5 impostos que o município, dos 100% que ele tem que receber mensalmente desses impostos, 20% fica para o Estado, ele recebe 80% de recurso financeiro que entra na conta bancária do município, desses 5 impostos, entra 80%, mas o município contabiliza os 100%, porque esse 20% que ficou lá, conta como aplicação do ensino aqui. É uma aplicação indireta. O que ficou para aplicar direto? Desses 17.359.000, dentro aqui tem os 20% do Fundeb, dos impostos que compõem o Fundeb, que nesse caso até agosto foi 2.884.000, e ficou uma aplicação direta aqui dentro, que é o 349.557 do ensino infantil e 1.185.362 do ensino fundamental. A soma dos dois, esse sim foi aplicação direta com dinheiro tirado dos impostos daqui. O 2.884.000 que soma os 4.419.000, esse 2.884.000 é o quê? Uma aplicação indireta no ensino. Por quê? Porque os municípios contribuem com 20% desses 5 impostos e já contam aqui como aplicação no ensino. Sim, não, eu entendi. O que eu não estou entendendo, o que não entrou na minha cabeça, como que tem 4 milhões e, vamos por aí, 4.200.000, alguma coisa, com a pandemia foi gasto esse valor, sendo que mais ou menos sem pandemia também é gasto. Para onde que foi gasto esses 4 milhões, sendo que nós não estávamos tendo aulas, não estávamos tendo atividades? É isso que eu não estou entendendo. Onde que vai esses 4 milhões? Na verdade, você não vai, aqui dentro do município, você não pode contar os 4.419.000. É o 4.419 menos o 2.884, que é o que primeiro... O gasto aqui direto foi
uma maquininha para a gente fazer a conta aqui, né? Foi aqui, ó, é o 349 mil mais 1.185.000. A soma desses dois valores é o que o município desembolsou das contas do ensino e gastou aqui dentro. A soma dos dois. Dá 1.535.000. 1 milhão? 535. Então, 1.535.000 foi gasto direto de receitas recebidas de impostos aqui dentro. Gastou no ensino aqui. Com toda a manutenção do ensino. E o 2.884.000 não veio esse dinheiro para o município gastar Mas aqui ele dentro. conta aqui como pago? Como que ele não veio? Não, ele conta. É a forma de você contabilizar o gasto. Porque se não fosse o Fundeb, em vez de... Vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que agora no mês de setembro, o FPM, que é um dos impostos que contribui, recebeu 1 milhão. É o direito do município receber em agosto. 20% de 1 milhão é 200 mil. O município recebeu, quanto que o município recebeu financeiramente? 800 mil na conta bancária dele. O 200 mil não veio para o município, mas o município contabiliza os 100% do milhão. Porque o 20 ficou lá para o Estado para formar o Fundeb. Mas conta como aplicação no ensino aqui. Então, não é financeiramente que está se gastando. É a forma de você contabilizar aquilo que o município está contribuindo para a formação do Fundeb. Então, não Desse é 1 milhão. então é uma inverdade esse número que está aqui. Mas Porque não- se ele não está contando, se ele não existe aqui esses 2 milhões, então ele não, Não, mas tinha que tá é aqui. que a regra, se você pegar a legislação que determina, que constituiu a formação do Fundeb, que é federal, inclusive, essa regra, na formação do Fundeb, lá ela fala tudo isso aqui, que a contribuição que os municípios derem para a formação do Fundeb, desses 20%, desses 5 impostos, o município não vai receber esse valor, mas vai contabilizar como gasto no ensino aqui. Mas não tem sentido isso. Hã? Como que contabiliza uma coisa que não existe, não está? Não, porque assim, ó, é Eu 1 não milhão sei, que tem que vir para o município. Porque esses índices, o município tem, é 1 milhão que tem que vir para o município. O município recebe na conta bancária 800. Sabe o que é, Matheus? E volta, e fica 200 lá. O pensamento dela E é esse 200 a gente contabiliza como recurso aqui, gasto no ensino. Indiretamente, por isso que a gente fala indiretamente, porque não entrou recurso, mas se a legislação maior contempla esse 200 mil de retenção que formou o Fundeb como aplicação no ensino, a gente contabiliza como gasto no ensino. Indireto, mas conta na aplicação dos 25. Ela está falando porque, com a pandemia, não teve muito gasto na educação. Isso. Gasto, né? E está chegando quase nos 25%. Sim. Mas é minha cabeça. Eu acho que a folha de pagamento continua a mesma, o repasse dos 25% continua a mesma, 40% sim, mas continua isso a aí, mesma. mas não poderia Até chegar um pouco a 25%. mais até, né? Porque tem muita coisa sobe, né? Um monte de coisa que não que você conta aqui como aplicação, né? No ensino aqui. Todas as despesas de manutenção das escolas, pagamento de professores, aquisições de equipamentos. Sim, mas então Tudo teria que que chegar você- a 50 quando tiver voltar normal. Agora, para esmiuçar isso aqui, detalhar isso aqui, teria que vir com um analítico de gasto, que não é o caso vamos falar assim, demonstrativo das metas. Agora, dá sim para, num momento ou outro aí, trazer no que está se aplicando esses valores. Né? É uma dúvida só, viu, Madeixa? Desculpa, Não. mas é que É eu acho que importante quem está assistindo o também... importante é que eu mesmo gostaria que você entendesse. Eu entendi o ponto de vista seu. Se com a pandemia deixou de se chegamos gastar em alguma atividade que é da educação, que poderia estar somando aqui, está quase que atingindo 25. É isso que você quer dizer. Mas as despesas não dá para a gente, não tem como dizer quais são diretamente elas. Né?
as fixas que a gente sabe que existem realmente. Folha de pagamento, Não, isso de é toda, normal que continuaram recebendo. todo ensino, Folha. né? Folha de pagamento com os encargos, né? Mas Que- quatro, que- é isso que não entra. Como enfim, tem todas as despesas de manutenção das escolas, mesmo não tendo aquisição de equipamentos que ocorreram, durante o... Enfim, todas aquelas despesas vinculadas ao ensino. Que não dá para a gente citar em detalhe quais são os valores de cada uma. Mas os dados aqui são reais. Os dados aqui estão, quando se fala em despesa empenhada, for lá, você vai, empenho por empenho, você vai sabendo o que se gastou. Dentro do ensino, demonstra certinho. O único que não vai estar a despesa lá, mas vai estar a forma da contabilização, é essa retenção do Fundeb. Por que vai para lá? Porque depois o município recebe de volta o recurso do Fundeb. Todos os municípios dão o recurso para o Estado para formar o bolão do Fundeb, depois, de acordo com o número de alunos de cada município cadastrado no censo escolar do ano anterior, o Fundeb é pago por aluno. Então, essas contribuições que o município o financeiro deixou de entrar, desse 20%, conta na aplicação do ensino e, além disso, volta para o município pela quantidade de alunos, pago por alunos, que é a arrecadação do Fundeb, que arrecadou, nós vimos aqui a arrecadação do Fundeb até agora, foi de 3 milhões. Ele aqui. 3.599.000 de arrecadação do Fundeb até agosto. Que o que é? Esse 3 milhões veio de acordo com o número de alunos matriculados no censo escolar do ano passado que o município está recebendo. Da onde? Desse bolão do Fundeb do Estado. Então, os municípios, que nem Pereira, nessa formação do Fundeb, o município, ele ganha com isso. Ele recebe mais do que ele contribui com a formação do Fundeb. Entendeu? Ele recebe mais do que ele contribui. Ele contribuiu com R$2.884.000 e recebeu quanto? R$3.599.000. Até agosto, de janeiro a agosto, houve uma contribuição desses 5 impostos para a formação do Fundeb do Estado de R$2.884.000. Quanto que ele recebeu do Fundeb no mesmo período? R$3.599.000. A diferença dos R$3.599.000 menos aquilo que ele contribuiu de 2.884 é o ganho que o município teve com a formação do Fundeb, com a regra de formação do Fundeb. 723.000 a mais. A mais. Se não existisse o Fundeb, esse 2.888 estava no caixa da prefeitura, entrava o financeiro. Mas não entrou, porque formou o bolão do Fundeb, depois voltou em forma de repasse Fundeb, por aluno. Madeixa, só mais uma dúvida. O Fundeb, entendeu? Você pode só me dar uma orientação, porque é uma dúvida minha, né? O que é feito com esse dinheiro do Fundeb? O Fundeb é assim, regra do Fundeb, que houve até uma mudança este ano. Antes você tinha que gastar do 100% recebido no ano, 60%, até o ano passado, 60% com os profissionais do magistério, ou seja, só com os professores. Então, se você recebesse lá 10 milhões, 60% você tinha que gastar com os professores, que são os profissionais do magistério. E 40% na manutenção da rede de ensino do município. Além dos 25% obrigatórios, que é outra coisa que nós já vimos na aplicação do ensino dos 25%. Hoje, 2021, onde era 60%, passou a gastar o mínimo de 70%, com uma regra nova. Não é mais somente com os profissionais do magistério, é com os profissionais da educação. Entrou mais servidores nessa regra.
Claro que tem uma regrinha para que seja enquadrado. Não dá nem para a gente falar aqui que eu não saberia dizer. Mas aumentou 10%, mas aumentou, eles incluíram outros empregos ou profissionais da educação que antes, nos 60, não entrava. Então, aumentou 10%. E onde era 40% para gastar na atividade, diminuiu para 30%. Então, é 70% e 30% agora. No que gasta? É com os profissionais do magistério. Com os professores, toda a rede de professor do ensino no município, mais aqueles servidores que se enquadram na regra como sendo profissional da educação. Então, aumentou 10% de gasto, mas aumentou mais servidores para fazer parte dos 70%. Entendi. Aí. Mais alguém? Daí? Acho que era isso. Era isso mesmo, era só essa dúvida. Simone, então, tá bom. Obrigado. Mas deixa, eu acho que é feito um apanhado para a gente poder ter uma noção do que jeito está o governo, que jeito não está. E eu acho que é muito importante o público saber também o que está acontecendo e é um trabalho que a Câmara vem fazendo sempre com as nossas audiências públicas. Agradeço você mais uma vez, porque sempre eu sei que está aí na frente. Agradeço. E nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência pública.